Bom dia, igreja, a graça e a paz de Jesus, amém? Nessa manhã, não tenho muito o que explicar mais, porque eu creio que a obra missionária, ela é talvez o maior apelo à contribuição para uma igreja. E eu quero dizer para vocês, como está escrito lá em Romanos 15, a partir do verso 20, nós vemos Paulo chamando as igrejas gentílicas, a igreja de Roma, a participar da obra missionária, da missão de Deus, daquilo que Deus está fazendo por meio dos missionários ao redor do mundo. E ele traz isso como uma responsabilidade da igreja gentílica, ou seja, dos não-judeus, especialmente porque eles foram alcançados por meio de missão. Porque um dia a igreja em Jerusalém ofertou, enviou missionários, e por causa desses missionários, eles foram alcançados pelo Evangelho. E, meus irmãos, eu e você somos a igreja gentílica. Nós, não-judeus, todo não-judeu é gentil. Às vezes a gente erroneamente interpreta ou assimila a palavra gentil como ímpio, mas não é verdade. Gentil é só uma questão étnica, é aquele que não é judeu. No começo, a igreja em Jerusalém, ela reunida no Pentecostes, muitos vieram de outras cidades, se converteram, receberam o Espírito Santo, venderam todas as suas posses, colocaram as suas posses, seus recursos diante dos pés dos apóstolos, eles distribuíram para que ninguém tivesse falta de nada, e esses recursos foram enviados para a missão. Só que agora, nesse momento em que Paulo está escrevendo a carta à igreja de Roma, a situação ela mudou. A igreja gentílica ela estava mais organizada e mais estabelecida e tinha mais recursos do que a igreja em Jerusalém. Aquela igreja em Jerusalém que lançou missões para todo mundo, agora estava carecendo de ajuda, de recursos, porque ela estava sendo perseguida e ela estava enfraquecida porque a sua liderança estava sendo morta. Então agora eles precisavam ser alvo da generosidade da igreja que um dia foi alvo da generosidade da igreja de Jerusalém. Então, nessa manhã, meus irmãos, eu quero desafiar a igreja a ofertar com generosidade. Eu sei que hoje é o último dia do mês. E talvez você não tenha recurso para oferecer ao Senhor em adoração e generosidade para a obra missionária. Talvez não. Mas eu quero te desafiar a fazer isso, se não hoje, durante essa semana. Quando você receber o seu salário, eu vou ser bem direto aqui, eu não tenho nenhum constrangimento de falar de dinheiro, porque pertence ao Senhor. Se você é crente, teu dinheiro pertence ao Senhor e a gente tem um alvo, a gente tem uma direção de Deus de ofertar para missões, levantar uma oferta missionária hoje no valor de R$4.000. São 4 frentes que nós vamos abençoar. A primeira, nós vamos abençoar com essa oferta de R$1.000, vamos dividir em 4.000, R$1.000 para cada. Uma conta simples de fazer. Primeiro vamos ofertar para a missionária Ana. Ela estará logo mais indo para a Amazônia para completar o curso dela de tradução da Bíblia para línguas minoritárias. Gente, é difícil você aprender a traduzir para o inglês. Imagine traduzir para uma língua que às vezes nem é escrita direito. É uma língua que só tem tradição oral. Então ela está indo para a Amazônia para completar esse curso, porque lá existem algumas frentes de tradução da palavra para línguas originárias aqui do Brasil. Nós vamos fazer essa oferta para ela. Segunda oferta é para o Projeto Tadir com o Renato e a Andressa. Nós adiantamos já essa oferta esse mês para ele. Nós já fizemos a oferta, nós só precisamos repor do Caixa de Missões, porque ele sofreu uma sanção lá que bloqueou a conta dele na Jordânia e ele não estava conseguindo pagar o seu aluguel. Então nós, como igreja, socorremos ele e já adiantamos essa oferta para que ele pudesse fazer o pagamento do aluguel dele. Vamos ofertar R$1.000, na verdade também já adiantamos essa oferta de R$1.000 para uma missão que está indo, chamada Irmãos à Obra. Eles vão construir uma igreja numa aldeia indígena no Mato Grosso do Sul. Quem está à frente disso é o pastor Caio, que é o pastor da PIB de Canoas, uma igreja que nós temos parceria desde as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Nós estamos financiando ali o combustível para que eles cheguem lá e possam executar essa obra de construção. E a outra oferta missionária é para a última tarefa, a tarefa do pastor. Me deu um branco agora.
Eliezer, obrigado. Inclusive, um dos missionários dele estará ministrando, pregando a palavra hoje à noite, e esse missionário é o pastor Pedro Albach. Ele foi pastor de um dos campos da PIB ali no Parolim. Ele foi meu colega de seminário. Eu posso dizer para você, meu irmão, se eu precisasse abrir mão de pregar agora de manhã, terminar o culto agora, mais cedo, para você ir para casa e ter certeza que você voltaria à noite, eu faria isso. Ele é o melhor pregador da minha turma. Tínhamos 64 alunos. Eu não posso dizer isso de nem 5 colegas meus, mas ele é um excelente pregador. Ele parece o Michel pregando. Não é verdade, Pedro? Você lembra dele? Ele parece o Michel pregando. Ele é um excelente pregador. Ele é um pouco mais novo do que eu, mas ele já tem 10 vezes mais experiência que eu. E ele deixou o ministério pastoral na PIB para se dedicar exclusivamente para missões, abrindo mão dos recursos, da segurança que ele tinha debaixo de toda aquela estrutura para ir para o campo missionário. Ele prega muito bem em inglês também, então ele tem feito viagens anuais, às vezes até semestrais, para o Nepal e a Índia, para preparar aquela equipe, as equipes que vão plantar as igrejas nessas culturas tão diferentes da nossa. Ele já subiu ali as montanhas do Everest, não, mas do Himalaia, né, para chegar nesses lugares. Ele tem testemunhos extraordinários para contar e ele é um excelente expositor da palavra. Então eu quero te convidar, te desafiar, pedir, por favor, eu nunca fiz isso desse jeito, eu nunca fiz isso. Por favor, vem no culto de noite também. De verdade, eu sei que às vezes sua rotina, ela pede um pouco mais de descanso, mas hoje não. Deixa para assistir os melhores momentos do amistoso. Eu nem sei que horas é o jogo, mas eu sei que hoje tem jogo do Brasil. Assiste melhores momentos depois, vendo fantástico os gols. É só um amistoso. Irmãos, eu sei que Deus quer falar com você nessa noite. Eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite. E nós vamos ofertar nessa agência missionária também a tarefa do qual o Pedro faz parte. Esses 4 valores de R$1.000. Como que nós vamos fazer essa oferta? Eu preciso que você discrimine essa oferta de alguma forma, descreva ela. Fale, é para missões, porque a gente precisa atingir esse alvo de R$4.000. Então eu vou pedir, meus irmãos, com muito carinho, que todo mundo aqui presente pegue um envelope, dá um para mim também, por favor. Todo mundo pegue um envelope que está aí à frente na cadeira. Vou pedir para a equipe lá atrás. Vou pedir para a equipe que está lá atrás, Pedro, Maria, ajuda eles lá. Vocês têm canetas ali para o pessoal poder escrever. Caso você precise de caneta para escrever, você vai, aqui no envelope tem nome, você não precisa pôr seu nome. Aliás, precisa, porque se você fizer de forma digital, ou seja, via Pix, você precisa escrever seu nome para a gente reconhecer na hora de bater lá o financeiro. A gente não, né? O financeiro da igreja. Aí você escreve o seu nome e aqui tem um campo escrito missões e você coloca o valor exato e aí escreve embaixo se você fez Pix, cartão, alguma coisa assim, ou se é dinheiro, só para que a gente tenha essa clareza e a gente consiga fazer direitinho essa parte da arrecadação. Irmão, e como eu disse, eu sei que hoje é dia 31. A maioria não recebeu ainda. Não tenho recurso, pastor, mas aí você vai receber durante a semana. E eu quero que você ponha esse envelope na sua Bíblia, se você ler a sua Bíblia. Se você não ler, você vai grudar esse envelope na tua roupa, assim, para você não esquecer de fazer a oferta durante a semana, para que nós possamos honrar essas frentes missionárias. Irmãos, nós como igreja temos separado R$5.000 por mês, todo mês. Não importa o quanto a gente arrecada. E esses R$5.000 são destinados para missões, eles são geridos por essa equipe de missões da igreja. E eles são destinados para várias frentes, tanto para esses apoios mensais que nós fazemos, quanto para algumas situações eventuais. Esse valor é extra. Então, nesse mês de maio, nós queremos destinar R$9.000 para missões com aquilo que nós arrecadamos. Então, a gente precisa arrecadar de forma extra. Por que extra, meus irmãos? Porque nós estamos numa jornada de honrar os nossos compromissos. Nós compramos o ar-condicionado e nós estamos pagando. Falta só mais uma parcela, glória a Deus por isso, só mais um mês de junho. Mas nós precisamos que esse valor ele entre de forma extra, tá bom? Então, se você
puder, eu vou deixar mais um tempinho aqui enquanto eu vou explicando. Você pode ir preenchendo o seu envelope e ofertando. Por quê? Porque eu sei que Deus quer te usar. Eu sei que, às vezes, a gente não tem noção. A gente pensa assim, pastor, é só dezão. Sabe, é só cinquentão. Irmão, tem lugares que nós nunca vamos pisar, mas que esse R$1 que a gente oferta chega lá. E a missão de Deus ela é realizada por meio da igreja, por meio dos missionários. E vamos honrar, porque um dia alguém investiu para que o evangelho chegasse até nós. Talvez essa é a terceira, quarta, quinta geração de crente, mas alguém investiu, alguém colocou o seu dinheiro suado para que os missionários fossem enviados e alcançassem o seu tataravô. Mas alguém ofertou para que o evangelho fosse pregado para a sua vida, para a sua família, e vocês estão indo para o céu por causa disso. Então vamos honrar com gratidão ao Senhor, porque alguém um dia investiu, nós também vamos investir por alguém. Porque talvez essas pessoas já tenham morrido, mas existem pessoas que ainda estão vivas, que podem receber o evangelho e receber por meio das missões. Amém, meus irmãos? Eu creio que isso é ser uma igreja missionária. É a gente ter essa liberdade, porque o que eu vejo muito, e eu ouço de outros pastores, é esse constrangimento na hora de falar sobre finanças com a igreja, quando pede uma oferta para missões. Irmãos, qualquer membro da igreja, qualquer um, tá? Qualquer um, a Bia, a nossa membro mais nova, que acho que ela tem 10 ou 11 anos, ela pode chegar aqui na semana e falar assim, eu quero ver as contas da igreja, eu quero ver tudo direitinho, a gente vai ter que explicar tintim por tintim, para ela saber tudo que a gente faz com o dinheiro arrecadado. Qualquer membro da igreja. Você que entrou na última assembleia, você que estava aqui há 27 anos, seu Ariel. Você pode ir lá e falar, eu quero saber o que é que está sendo feito com o dinheiro da igreja. É direito de todo membro de igreja batista fazer isso. Então você pode fazer. Nós temos essa tranquilidade de falar, porque nós temos transparência para trabalhar com o dinheiro de Deus, não é nosso dinheiro. Tá certo, meus irmãos? Então agora vamos orar. E depois nós vamos contribuir. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e honrar o teu santo nome através das nossas finanças e das nossas contribuições, reconhecendo que um dia o Senhor nos alcançou pela generosidade de alguém. Talvez alguém que tinha muito menos do que nós temos, mas eles ofertaram em adoração ao Senhor e nós também queremos corresponder a isso em adoração ao Senhor. Pai, multiplica esses recursos. Não só aquilo que é depositado, mas na mão dos teus filhos também, Senhor, para que a generosidade ela aumente. Ela continue aumentando nos nossos corações e nas nossas vidas. E em nome de Jesus, cada real lançado sobre o campo missionário, ele seja uma semente que vai frutificar 100 por 1 na mão desses missionários, Senhor. E que salvação seja promovida por meio da vida deles e da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode deixar o seu lugar, você pode entregar ao Senhor a sua oferta. Se você não veio preparado e você quer fazer à noite eu vou repetir esse momento também. Se você vier à noite, você vai ser desafiado a repetir esse momento também. Põe ali no meu banco. Põe no meu banco ali para mim. Ela fez isso outra vez também, bonitinha. A tia vai te ajudar, vai dar certo, tá bom? Você vai conseguir. Isso. Muito bom, você conseguiu. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje eu vou ser bem sucinto, a gente termina regularmente o nosso culto ao meio-dia.
tentar fazer isso em 20 minutos, para a gente fazer com calma a nossa finalização do culto. Eu quero ler 2 textos para os irmãos. O primeiro, para nós introduzirmos a mensagem, Mateus, capítulo 28, verso 16 em diante. Está escrito, minha versão NAA, você pode acompanhar pela projeção. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Meus irmãos, esse texto ele tem um título. Como que a gente chama essa passagem aqui? Isso que Jesus está falando para os discípulos fazerem. Como é o nome que a gente dá? Assim, como que a gente conhece esse texto? Fala para mim, pode falar. Como? A grande comissão. Beleza? Muito bem. Por que comissão e não missão? Essa é uma pergunta importante de ser feita aqui. Por que comissão e não missão? Na palavra de Deus, a gente vê alguns termos que são precedidos por esse termo co. Por exemplo, quando Paulo fala que nós somos co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que Cristo é o herdeiro e aqueles que estão em Cristo são co-participantes, co-herdeiros com Ele. Quando a gente fala de comissão, é porque nós somos co-participantes na missão de alguém. Ou seja, essa não é a nossa missão, essa é a missão de Deus. Por isso, a grande comissão. Cristo está dizendo, Deus tem uma missão. E essa missão é reconciliar consigo todas as coisas. Qual é a missão de Deus? Reconciliar consigo todas as coisas. Só que agora, no cumprimento do seu ministério terreno, Cristo chega para os discípulos e fala, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, vão batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vão ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E agora, nesse momento, Cristo está dizendo, a missão de Deus é essa, mas eu estou incluindo vocês nessa missão. Por isso, a grande comissão. Agora vai lá para Efésios capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, 14 versículos, Efésios capítulo 1, verso 1. Porque eu precisava que você entendesse que a missão não é minha, não é sua, não é nossa. A missão ela é de Deus, mas porque nós estamos em Cristo Jesus, nós somos feitos coparticipantes, comissionados nessa mesma missão, que é reconciliar com Cristo todas as coisas. Amém? Vamos ver agora o que Paulo fala aos Efésios no início já da sua carta. Está escrito, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então tente entender agora aos santos que são fiéis em Cristo Jesus, que vivem em Curitiba, que vivem no Uberaba. Não precisa ser o bairro, na igreja Uberaba, pode ser, porque a maioria não mora no Uberaba. Mas os fiéis em Cristo Jesus que vivem em Curitiba, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aqui você começa a perceber essa coparticipação, essa comissão, essa coerência que nós temos, por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, já para a gente começar e não haver sombra de dúvida, todo crente é participante da missão de Deus na terra. Isso não é um chamado exclusivo para o missionário do campo. Não é um chamado exclusivo para o pastor ou para o missionário transcultural.
Não é para aquele que vive de forma integral para o ministério. É para todo aquele que crê em Cristo Jesus e que está em Cristo Jesus e que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é para mim. Isso é para o Eduardo. Isso é para o seu Paulo. Para o Cássio. Isso é para o Luquinhas. Isso é para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui, meus irmãos, nós vemos que essa missão de Deus, ela é desde a origem dos tempos. Quando Deus cria, Ele estabelece a ordem criacional, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, Ele estabelece para si mesmo uma tarefa, encher a terra da sua glória, e Ele insere a humanidade nessa missão. Perceba que a missão, ela não é posterior à queda. A missão não é o plano B de Deus, como muitas vezes a gente encara. Como se antes, não tinha plano nenhum. Deus criou o ser humano e sem o pecado a gente ia ficar vivendo meio assim, panguando na terra. Vamos ficar aqui, não tem muito o que fazer. Não. Antes do pecado, Deus já tinha uma missão, encher a terra da sua glória. E a sua glória seria manifestada por meio da sua criação, que foi criada à sua imagem e semelhança. E ele fala, sejam férteis, encham a terra, multipliquem-se. E o pecado ainda não havia chegado, só que vem a queda. Aí sim o pecado entra. E aí há uma destruição da intimidade, da aliança, do relacionamento que o homem tinha com Deus. E agora sim há um afastamento. E aí Deus lança um plano de redenção para que a missão de encher a terra da sua glória continuasse. Então a missão de Deus não é resultado do pecado. A missão de Deus é anterior e superior à queda da humanidade. E aí sim, Ele quer reconciliar consigo todas as coisas para que a terra seja cheia da sua glória. E o louvor, ele seja estabelecido em toda a terra. Então a missão está diretamente ligada com uma vida de adoração, com uma vida de louvor ao nome do nosso Senhor. E aí sim, Ele nos predestinou em Cristo Jesus para sermos adotados como filhos. Então, rompemos a nossa aliança com Deus, estávamos caídos, estávamos em morte, não somente física, mas morte eterna, destituídos da glória de Deus. E aí Cristo vem e Ele vive a nossa vida, Ele encarna, vive a nossa vida, morre numa cruz de uma forma substitutiva, pagando o preço que era nosso, e ressuscita. E agora, por meio do sangue de Cristo Jesus, nós somos adotados. Por isso, Cristo, que era o unigênito de Deus, o único que compartilhava desse gene, dessa natureza com Deus, agora ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos. Não porque nós somos gerados novamente na carne, mas nascemos no Espírito, e esse Espírito é um Espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Deus de Pai, em Cristo Jesus. Agora nós somos filhos adotados, isso não significa que somos menos amados por isso. Filhos adotados é filhos do amor e não do acaso. Deus intencionalmente nos amou, Ele nos ansiou, Ele nos desejou, pagou o preço para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E Ele nos reconcilia com Ele por meio do sangue de Cristo Jesus. E agora nós temos paz com Deus. E aí Ele nos inclui na sua missão, porque o filho não faz nada que não esteja vendo o pai fazer.
E agora ele, nessa missão de reconciliar consigo todas as coisas, e não só a humanidade, muitas vezes a gente pensa que a missão é levar o evangelho para o perdido. E claro que isso é uma parte importantíssima, fundamental da missão. Mas quando Deus fala de reconciliação, Ele não está falando só de salvar o perdido do inferno, mas de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E esse reino, ele vai extrapolar a pregação do evangelho para a salvação do perdido. Ela acontece por meio disso, mas ela vai extrapolar isso. E ela vai chegar a um ponto em que todas as coisas serão reconciliadas e convergidas em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 7. Nele temos a redenção. Redenção é mais do que salvação. Redenção não é apenas que o nosso escrito de dívida foi anulado, foi rasgado, mas que agora há uma proposta de uma nova vida em Cristo Jesus para ser vivida. E essa proposta é entrar na missão de Deus, de levar a Deus todas as coisas em reconciliação. Continuando. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Verso 9, que é o centro dessa mensagem. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual era o mistério da sua vontade? De fazer convergir nele, verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui, meus irmãos, a gente tem a compreensão de que com a queda não foi só o homem que caiu, não foi só a humanidade, mas toda a criação foi ferida pela queda. E nós vemos na carta de Paulo a Romanos, ele falando no capítulo 8, de que há uma expectativa da natureza, da criação, de que os filhos de Deus se manifestem, ou seja, de que a missão de Deus se cumpra por meio dos filhos dele, também em direção a toda a criação. Então a gente percebe que essa redenção, ela é geral, ela é completa, e ela vai se cumprir na plenitude dos tempos, que é quando Cristo retornar. Quando Cristo retornar, tudo vai convergir nele. Ele será o centro de toda a existência, ele governará as nações se tornarão satélites do governo de Cristo, elas vão permear o próprio Cristo, e todos os reis da terra seguirão as suas leis e a sua vontade de forma plena. Isso é a convergência da plenitude dos tempos. Verso 11, em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, e eu peço em nome de Jesus que o amado Espírito Santo cele os nossos corações com a verdade da tua missão aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Bem simples, meus irmãos. Nós vimos que a missão de Deus é reconciliar consigo todas as coisas, verso 10 desse texto. A criação sofreu uma queda. E essa queda não é só homem e mulher, mas é toda a criação. É uma queda cósmica. E essa missão de reconciliar consigo todas as coisas, ela é primeiro realizada nos seus filhos. Percebe? É Deus nos recrutando por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, realizando em nós a remissão dos pecados para a redenção de todas as coisas, mas começa nos seus filhos. A missão de Deus é realizada nos seus filhos. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos alcançados para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. Segunda coisa, ela é realizada por meio de Jesus e da obra de Jesus. Cristo é o centro
da realização da vontade de Deus. A pregação do Evangelho de que Cristo é o Senhor e de que Ele, por meio da sua obra da cruz, restaura para si todas as coisas, é o centro da missão de Deus. É colocar Cristo em evidência, é colocar Cristo no seu lugar de evidência, de maior lugar das prioridades, o lugar de louvor, o lugar de exaltação. Isso a gente vê no verso 5. A terceira coisa é que a missão de Deus, que é reconciliar consigo todas as coisas, é para a redenção dos pecados, ou seja, para alcançar os perdidos, mas também para transformar a realidade de um mundo caído. É por isso, meus irmãos, que quando a gente olha para as avenidas, como foi testemunhado aqui pelo João e pela Carol, a gente pode olhar para aquelas prostitutas e saber que aquilo não está certo. Que exploração sexual, que tráfico humano é resultado de uma queda. Mas que Cristo não está conformado com essa realidade. E Ele pagou um preço altíssimo, rasgando o próprio corpo em sacrifício para que aquelas pessoas fossem libertas desse cativeiro. É olhar para elas e saber e entender o que Cristo quer dizer quando Ele fala assim: as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Meus irmãos, quando a gente conhece essa realidade, e a gente vê a exploração sexual, quando a gente vê a exploração humana, quando a gente vê esses cativeiros promovidos pelos poderosos, e muitas vezes pelos religiosos, porque como eles testemunharam, existem pastores, líderes de igreja, envolvidos com a prostituição naquele lugar. Quando fala que eles são donos de boate, não está dizendo que eles estão lá fazendo evangelismo por meio das boates. Eles estão lá explorando as pessoas. É Jesus dizendo, as prostitutas que estão ali numa situação de cativeiro vão ser alcançadas por esse evangelho e elas vos precederão no reino dos céus. Porque Deus está inconformado com a realidade dessa terra. Tão inconformado que Ele colocou o Filho dele para morrer, para transformar essa realidade. Porque isso é abominação diante dos olhos de Deus e tantas outras coisas que acontecem ao nosso redor. Mas a missão de Deus é libertar esses cativos, é transformar essa realidade, é alcançar o perdido e é gerar uma transformação social também por meio do reino de Deus, por meio dos seus filhos. Isso é redenção. Isso é redenção. Não é só dizer que elas vão entrar no reino dos céus quando elas morrerem, mas é dizer que o reino dos céus pode ser estabelecido na vida delas aqui nessa terra. E isso é só um alvo da missão de Deus. Porque a missão de Deus também é libertar aqueles que são perseguidos, é libertar aqueles que estão sendo oprimidos pela guerra, é levar alimento àqueles que estão passando fome. A missão de Deus é alcançar toda essa terra até que não haja mais exploração, até que não haja mais domínio das trevas. Um dia isso vai acontecer quando Cristo vier intervir, mas até lá, essa missão, ela é compartilhada conosco, para que nós preguemos o Evangelho. Porque, sim, essa missão foi realizada em nós, mas ela também é realizada por meio de nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo isso é louvor. Tudo isso é adoração. É assim que a missão de Deus de encher a terra da sua glória se estabelece. Porque a festa no céu e a festa na terra, quando um pecador se arrepende. E isso deveria ser um pleonasmo. Nós somos uma igreja missionária, mas sabe por que a gente precisa fazer essa distinção? É porque existe uma parcela significativa da igreja que ainda não entendeu isso. Toda igreja deveria ser missionária. Toda igreja deveria ser missionária. Porque se está em Cristo e foi selado com o Espírito Santo, nós vivemos para o louvor da sua glória e para a promoção da sua glória em toda a terra, aonde nós estivermos. Essa é a missão de Deus. Ela vai se cumprir.
ela vai se cumprir porque Deus é soberano. Mas Ele nos escolheu para sermos comissionados nesse alvo, nessa missão, nesse objetivo. Então, nós precisamos entender isso para fazer parte da missão de Deus nessa terra. Porque aquele que é selado com o Espírito Santo, verso 13, ele faz parte da missão de Deus. Todo salvo, todo crente é um missionário. Todo crente foi chamado a participar da missão de Deus nessa terra. Seja por meio das suas contribuições, que vão atravessar culturas, fronteiras, distâncias que eu e você nunca vamos atravessar. Seja por meio de uma pregação pontual, intencional, aquele que não conhece Jesus, mas também por meio da implantação do reino de Deus nessa terra, é quando nós decidimos viver de acordo com o Evangelho. É quando nós olhamos para o oprimido e entendemos que o jejum que Deus prefere não é o da abstenção de alimentos, mas é a quebra das correntes daqueles que estão escravizados. É entender que nós estamos sendo chamados a quebrar as cadeias de opressão daqueles que um dia vão passar na nossa frente, na fila, para entrar no reino de Deus. Eles vão passar na nossa frente e nós vamos ter alegria em ver isso acontecendo. Porque essa é a missão de Deus. É reconciliar consigo todas as coisas. É olhar para aquelas mulheres, aquelas crianças órfãs, e às vezes de pais vivos, mas órfãs, porque não há um pai de verdade ali. E elas serem chamadas de filhas de Deus, filhos de Deus. Isso é reconciliar. Isso é levar a missão de Deus a sério e adiante. Por isso, meus irmãos, eu peço até um perdão para a igreja. Completei os 20 minutos que eu prometi. Eu não gosto de fazer nada muito apelativo, emocional, mas é que eu me quebranto com isso. Eu me quebranto e eu não tenho como ser diferente diante disso. Eu tenho 2 filhas. Mas Deus tem muitas filhas que são nossas irmãs. Deus tem muitos filhos que são nossos irmãos que estão perdidos, cativos, oprimidos, desgarrados como ovelha que não tem pastor, que precisam ser alcançados. Esse é o nosso privilégio, essa é a nossa responsabilidade, essa é a missão do nosso Pai. Portanto, se somos seus filhos, essa também é a nossa missão para o louvor da sua glória, até que toda a terra seja cheia do louvor da sua glória. Amém, meus irmãos? Pode se colocar em pé? Volte à noite, por favor. De verdade. Deus está fazendo algo. Deus está despertando algumas pessoas. Irmãos, quando a gente tinha 3 meses de igreja, 3 meses, irmãos, a gente não recebia nem salário ainda. Nós enviamos nossa primeira missionária para o país que tem a maior, a moeda com o maior preço. É assim que fala. O maior valor de moeda do mundo, que é a libra esterlina inglesa. Nós enviamos nossa primeira missionária para lá. Como igreja, nos mobilizamos, vendemos sobremesa, procuramos ofertas, irmãos ofertaram, compraram passagem, a gente enviou. Hoje nós temos ofertado regularmente. 3 meses de igreja, irmãos. 3 meses antes de enviarmos a primeira missionária para a Inglaterra, tinha 12 pessoas se reunindo aqui. Isso é um senso de missão. Me perguntaram naquela época, eu já falei isso aqui na igreja, mas eu preciso lembrar os irmãos. Me perguntaram, pastor, nós somos tão pequenos, estamos podendo enviar missionário? Falei, irmãos,
é a missão de Deus. Sabe o que está acontecendo na Inglaterra? É um dos países que mais recebe imigrantes árabes, muçulmanos no mundo. A Karina está há 2 anos, ela em agosto completa 2 anos. 2 anos trabalhando com os filhos dos muçulmanos. Todo dia. Deus está mexendo no mundo para a missão dele se cumprir. Para o evangelho ser pregado a toda tribo, todo povo, toda língua, toda etnia, toda nação vai ouvir o evangelho. Mas esse senso de missão não é só transcultural. Na semana da Páscoa, estava indo para a célula, era quarta-feira, Páscoa, sexta-feira santa, 2 dias depois, Páscoa no domingo. E eu estava indo para a célula com a Luísa, a gente percorrendo ali a linha verde. E ela estava estranhamente quieta. Quem conhece a Luísa sabe que isso é um evento, ela ficar quietinha. E ela olhando pela janela, assim, e aí a gente ouvindo música, eu falei, deve estar curtindo a música. Aí daqui a pouco ela, pai, quando que Jesus vai voltar? Eu falei, filha, ninguém sabe, só Deus. A segunda pergunta dela foi, e o que eu tenho que fazer para Jesus voltar logo? Esse é um clamor, meus irmãos, que não fui eu que ensinei, de verdade, eu não ensinei isso para ela. Esse é um clamor que o Espírito está gerando na igreja. Porque é o que está escrito em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. E ela falou, o que eu tenho que fazer? Como a Júlia orou, a gente quer apressar. Eu falei, pregando o evangelho, filha, é falando de Jesus para quem não conhece dela. Lá na minha escola tem gente que não sabe quem é Jesus. Eu falei, então, Deus te colocou lá para você falar de Jesus para ela. Então tá, essa semana é da Páscoa, é uma ótima semana para eu falar de Jesus. Então eu vou falar, até sexta-feira eu vou falar de Jesus para todo mundo. E ela começou lá, um por um na sala. Depois a prof contou pra gente que ela estava encostando em todo mundo. Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? E, de fato, sexta não tinha aula, era feriado. Quinta-feira à noite ela chegou depois da aula e falou assim, pai, eu acho que eu apressei. Eu falei de Jesus. Eu falei, é isso aí, filho. A gente precisa ter esse senso de missão. É ficar indignado que ainda tem gente perto da gente que não sabe quem é Jesus. É se engajar na missão de Deus. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua missão ela seja cravada em nós. Nós somos os teus filhos, nós estamos aqui nessa terra para te fazer conhecido, para pregar o evangelho, para cumprir essa missão. Senhor, somos uma igreja comissionada e obediente, queremos sim participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, através da nossa pregação diária, aqueles que estão próximos a nós, através de um posicionamento segundo o teu reino, para estabelecer o teu reino aqui na terra, mas também através das nossas contribuições para apoiar, suportar aqueles que têm atravessado as culturas e as fronteiras dessa terra, aqueles que têm deixado sua casa, sua pátria, sua língua, suas famílias, para irem pregar o evangelho em obediência ao Senhor, que eles possam sempre contar com as nossas orações e intercessões, que eles contem com o nosso apoio, que eles contem com o nosso pastoreio, que eles contem com as nossas ofertas, Senhor, e que assim o Senhor seja louvado através das nossas vidas e também por aqueles que estarão sendo alcançados pelo evangelho por toda a terra, Senhor. Nós queremos dizer, usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória, que esses projetos missionários eles cresçam e se intensifiquem, que mais pessoas se engajem, tanto nas missões urbanas quanto nessas missões transculturais, e que em nome de Jesus, Pai, não falte obediência da nossa parte, para que o Senhor se agrade de nós e reconcilie consigo todas as coisas, seja justiça social, seja plantação de igreja, seja pregação do evangelho, seja libertação dos cativos. O teu nome, o nome de Jesus, seja colocado no mais alto lugar, o lugar de exaltação e louvor em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.